Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Se inscrever. Aqui estão os diversos vídeos. Esse aqui são os 3 últimos de segunda-feira, né? Brasil, Cone Sul e Centro-Oeste e Sudeste e o Nordeste e o Centro do Brasil. Então o pessoal pode se inscrever, acionar a notificação, dar o like. Para quem quer ajudar o canal, pode ser entrando na sua conta normal, entra aqui no canal do Tempo, Ronaldo Coutinho, aqui no Valeu ou então aqui no Pix, o nome da Neide. Na descrição do vídeo tem maneiras de entrar em contato com a gente. Segna, que seu GPS Agrícola, uma empresa catarinense de atuação na América Latina, onde pode ser comprado o aparelho com um desconto, desde que digam que viram no canal do Tempo. Então, Segna, catarinense de atuação na América Latina e a propaganda. A concorrência sobe o preço. Então a Segna baixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Segna paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar. O GPS aqui é de graça, atualização para sempre. A concorrência é importada. Segna é nacional. Isso é Segna GPS, o seu GPS agrícola. Nós estamos aqui, ó, no trajeto aqui de 20 de março a 18 de abril. Tu vê que vai dar uma secada boa nessa parte aqui, ó, do Brasil central e sudeste e partes do centro-oeste. O Acre ainda fica acima da média, o sul sudoeste do Amazonas, Rondônia principalmente, todo o centro-oeste do Mato Grosso, principalmente agora em março. Em abril começa a diminuir a chuva, principalmente nas primeiras 2 semanas. Mato Grosso do Sul diminui a chuva, o que é bom para a colheita. Pode atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento do milho, que se ele começou em cima de um solo muito alagado, muito úmido, ele pode ter criado raiz mais lateral e não aprofundada. E qualquer período de pouca chuva, isso pode trazer problemas se ficar mais do que 5, 10, 12 dias ou mais sem chuva. Pode trazer algum problema. Não acredito em tanto tempo assim. Aqui na metade leste do Mato Grosso também, ó, diminui a chuva, principalmente quando chegar o mês de abril. Acho que esse final de semana, final de março, início de abril, dá uma boa diminuída na chuva aqui. Ela volta a aparecer na segunda parte de abril. Então, abril vai ter alguns probleminhas, talvez de 5, 10, 15 dias, sem chuva entre agora até metade de abril. Na segunda metade de abril pode ter alguma chuva, que no geral acredito que abril para o milho safrinha ainda vai ser bom. Como o solo também está com uma reserva boa de umidade, vai ter uma condição boa, pelo menos até entrar o mês de maio. Aqui mesma coisa no Pará, Tocantins também, Goiás também dá uma reduzida boa de chuva, depois volta a dar uma pequena melhorada em abril. Mato Grosso do Sul, mesma situação. No Sudeste também, boa parte dessa anomalia negativa da chuva é agora, final de março, começo, meio de abril. Lá do dia 7, 8, 10 de abril, é possível que tenha algumas entradas de chuva que tragam alguma condição boa para as lavouras em andamento, pastagem, pessoal da cana, o pessoal do café, da fruticultura. Quem plantou milho para forragem ou milho para mesmo safrinha, vai ter alguma chuva em abril. Não é a ausência de chuva, é uma diminuição boa no volume de chuva. O Rio preocupa um pouco mais porque já está com uma chuva mais reduzida e o Espírito Santo também, principalmente a área do café. Aqui pode sofrer um pouco mais, mas também alguma chuva vai ter nesse período, assim como o sul da Bahia e o sudoeste da Bahia. Essa área aqui é que preocupa mais pelo fato de não ter chovido quase nada nesses últimos 2 meses. Aqui, ó, vai ter redução de chuva final de março, início de abril, depois volta a ter chuva, condição de chuva entre o dia 7, 10, 12 de abril para frente. Então aqui dá uma reduzida também na chuva, que foi muito pouca. A chuva que vem agora não é suficiente para reverter o processo da estiagem que está em andamento lá. Então continua ruim. Talvez ajude uma outra cisterna, alguma coisa de pastagem. No resto do Nordeste a situação é boa nesse período agora. Aqui no Mato Piba, a parte de Tocantins reduz a chuva, que é o normal nessa época do ano, assim como o extremo oeste da Bahia. O Piauí, a redução vai ser um pouquinho mais tarde. E toda essa área aqui chove bem durante o período. Vai ter um veranico aí de 5 ou 10 dias nessa região aqui, para a terra é bom que aconteça, para o pessoal conseguir plantar e ter um bom andamento. Vindo aqui para o sul, nós temos o quê? No Paraná, falta de chuva agora, final de março, começo de abril. Já está preocupando, por incrível que pareça, a ausência de chuva aqui nessa parte oeste e noroeste do estado. Por quê? Porque como o milho nasceu em cima de um solo extremamente úmido, ele foi para a lateral, não aprofundou. Agora que faz 5, 10 dias, 5, 7, 8 dias que não chove direito ou não chove em algumas áreas,
ele já está sentindo a falta de chuva. Pode atrapalhar um desenvolvimento mais rápido dele nesse período agora, dos próximos 10, 15 dias, onde a chuva até aparece, mas não é muita. Aqui no Paraguai também, nessa área aqui, fica abaixo e normal abaixo da média. Santa Catarina, boa parte fica de normal acima da média, o mês de abril, que já não é muito chuvoso, mas já ser um mês de abril bom nesse sentido. Um pouco mais seco aqui no oeste. No Rio Grande do Sul dá uma melhorada boa. Abril tradicionalmente não é um mês que chove bem, está indicando que ele vai ter uma boa recuperação gradual da chuva. E aqui na Argentina nem se fala, né? A situação da Argentina é totalmente diferente. A chuva começa a voltar com força aqui no Uruguai, na norte da província de Buenos Aires, capital, Entre Rios, Santa Fé, Córdoba, aqui Santiago do Esteiro, aqui na Cordilheira, não tanto, mas também pega um pouco, menos aqui na parte em direção norte da Patagônia e pouca coisa aqui no Chile. Mas na área de produção da Argentina, pode ser agora o problema o excesso de chuva mais a longo prazo, principalmente quando chegar a colheita. Quando a gente pega aqui no outro período de abril a começo de maio, olha como é que fica. Aqui volta a secar, que estava úmido, diminui a chuva, que também é o que se espera. Olha aqui como dá uma pequena reduzida numa linha negativa. Isso aqui principalmente ele dá uma melhorada ali do dia 5, 10 de abril para frente. Mato Grosso do Sul também, parte de Goiás, até o Tocantins aumenta a chuva. Aquilo que eu falei aqui no Nordeste, ó, dá uma pequena melhorada, provavelmente depois do dia 10 de abril. Então vai ter um veranico, vai continuar com um tempo seco aqui na Bahia, que praticamente não parou, no final de março, e a metade norte de Minas e essa parte da Bahia um pouquinho acima do normal. Porém, nessa época do ano, a média é baixa. Em alguns locais ali 20, 30, 40 milímetros, de repente vai chover 50, 60, que não ajuda em nada, a não ser em cisterna e alguma coisa de pastagem. Mas para efeito de açude, coisa assim, é irrisória a chuva, é só para dizer que choveu. Mas pelo menos vai ajudar um pouco nessa área aqui, pegando também o café, até aqui no Espírito Santo, dá uma melhorada ali próximo do final da primeira quinzena de abril, na Mata Mineira, no Espírito Santo. Aqui a chuva também fica menos intensa, o período da anomalia negativa, algumas ocorrências de chuvas vão ter aqui, não chuva para escorrer a água, não, chuva para ajudar na pastagem, alguma lavoura de café, lavoura normal, alguma fruta. Aqui no Rio também uma pequena melhora, mais aqui no norte do Rio, uma melhora do sudeste, uma melhora aqui no Espírito Santo. São Paulo diminui a anomalia negativa, algumas ocorrências de chuva, Mato Grosso do Sul, e no sul a chuva reduz um pouco na segunda parte de abril e comecinho de maio, depois volta de novo. Então dá uma redução aqui em Santa Catarina, Paraná, e reduz um pouquinho no Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul vai ter um abril bom no geral, com alguns períodos de chuva que sim um pouquinho mais seco. Mas no geral o Rio Grande do Sul vai estar numa situação boa em abril. Santa Catarina dentro do normal, talvez um pouco mais úmido agora no final de março e início de abril, depois dá uma secada e volta provavelmente em maio. No Uruguai, uma pequena secada, mas na Argentina não. Na Argentina continua acima da média também durante abril e isso pode atrapalhar bastante a colheita deles. Nessa parte aqui ajuda, mas aqui pode atrapalhar e aqui fica mais seco na cordilheira. Paraguai também fica mais úmido na metade em direção ao norte e noroeste e normal a mais seco na parte sul e leste, próximo ao Brasil e Argentina. Dá para dizer que esses próximos 46 dias no sul vai ser bom, principalmente para o Rio Grande do Sul. Paraná, para quem tem lavoura de milho em andamento, talvez um pouquinho de estresse na hídrico por causa desse efeito de ele ter espalhado mais a raiz na horizontal e não aprofundado pelo excesso de umidade. Isso também é um problema. Mas acredito que vai ter, não é uma ausência de chuva, só uma diminuição no padrão. Talvez fique algumas áreas aí 7, 10, 12 dias sem chover, mas depois a chuva aparece. Além do que, as temperaturas já vão caindo nessa época do ano. Eventuais trovadas fortes, pontuais, com granizo e vento, é comum no centro-sul nessa época do ano, principalmente aqui no sul. Na temperatura, março vai ser quente, por isso que essa anomalia está bem positiva aqui na Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sudeste Paraná, basicamente, principalmente por causa de março. Quando chegar abril já vai mudar o padrão, vocês vão ver lá. Aqui na parte do centro-oeste, abaixo do normal por causa da chuva e da nebulosidade. Aqui, como tem mais sol, fica mais quente, de normal a mais quente. Um friozinho aqui na serra, pode ter uma amplitude boa, madrugadas mais frias e tardes mais quentes. No nordeste, por causa da chuva, também abaixo do normal, assim como essa parte do norte.
E aqui não, aqui realmente quente. Claro, vai ter entradas de frio. Final de março, início de abril, vai entrar frio. Aqui o verão está terminando mais tarde do que o normal, principalmente na serra. No litoral e áreas baixas do sul, o verão normalmente termina no início, meio de abril. Esse ano vai ser mais ou menos no padrão. Quando chega aqui abril, nós temos o quê? Em torno, abaixo da média nessa região, mesmo com a diminuição da chuva, vai ter algumas entradas de ar frio, provavelmente vindo aqui do Atlântico. Aqui talvez nós tenhamos alguns anticiclones, períodos maiores de massas de ar frio centrado nessa região, jogando ventos de sudeste nessa área. Só aqui quando ele dobra a esquina é que dá uma esquentada aqui na Argentina, Uruguai e oeste do Rio Grande do Sul, mas uma anomalia não muito grande, ainda mais comparando com o que foi o verão. No sul do Brasil, o mês de abril tem uma característica de ser um mês mais agradável, provavelmente vai ser um pouco mais quente no Rio Grande do Sul, normal um pouco abaixo, um pouco acima em Santa Catarina e normal ligeiramente abaixo no Paraná. Está indicando que vamos ter algumas madrugadas frias, talvez já no começo de abril, meio ou final de abril também. Não está indicando nenhum período quente exagerado durante o mês de abril. Provavelmente teremos um abril mais ou menos dentro do padrão, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, e é possível que nas áreas altas as geadas já possam aparecer na primeira quinzena e nas áreas que ficam aí na faixa de 400 a 800 metros de altitude já pode ter algum risco na segunda quinzena. Geadas mais significativas com potencial de danos de maneira mais geral, provavelmente finalzinho de abril ou primeira quinzena de maio. Aí já está dentro da climatologia que é o normal. Então o outono é uma estação curta, ele começa no final de março e vai até o início de maio na maior parte do sul. Nas áreas altas, o inverno começa no início de maio. Esse ano deve seguir o ritmo normal. Nas áreas baixas, o inverno começa no final de maio, início de junho. Provavelmente deve seguir esse ritmo. Aqui vamos ter madrugadas mais frias e tardes um pouco mais quentes. Mas no padrão vai ser mais agradável, por causa de ventos constantes mais vindo aqui de sul-sudeste, trazendo um ar mais frio durante a noite. Pode ter alguns dias de frio até aqui no Nordeste. Na Argentina, o outono começa quente. Vai ter algumas entradas de frio, pode ter até geada por aqui no final de março, início de abril, mas na média ainda vai ter dias de calor aqui. É a região da Argentina, Uruguai e oeste do Rio Grande do Sul e partes do Paraguai e Uruguai são as regiões que ainda pode ter algum calor fora do padrão durante o outono. Que no geral vai ser o quê? A parte inicial dele, o calor predomina, depois começa a ter períodos maiores de frio. Talvez a gente tenha até alguns dias seguidos de frio, não tanto quanto os últimos 2 outonos, mas deve ser um outono próximo do normal, ali do dia 10 de abril para frente. Então vamos torcer para que esse ano judie menos do clima. Alguns eventos de baixa pressão que podem trazer ressaca já são comuns nessa época do ano. Como nós estamos indo para a transição de neutro para início de El Niño só lá a partir de maio, junho, acho que aquelas trovadas com granizo um pouquinho mais intensas e frequentes devem acontecer mais ali de maio para frente. Esse ano vai ser um inverno bem atravessado. Vai ter frio forte com intervalos de temperaturas mais amenas. Mas não duvido que a gente não tenha um período aí de 1, 2 ou 3 semanas de um frio mais acentuado, talvez entre maio ou junho, que possa surpreender. Na média geral, de maio a setembro, o inverno não deve ser frio no contexto geral. Ele vai ter períodos de frio intenso, principalmente na primeira parte dele, e mais úmido na segunda parte, onde fica aquele marasmo, não baixa tanto e não sobe tanto, mas fica com sensação de frio. Vai ser um ano em que a geada vem com mais intensidade na primeira parte e menos frequente na segunda parte por causa da umidade do efeito do El Niño. Torcer para que seja menos problemático possível. Pelo menos geada tardia é um ano, tirando aqui a nossa região, que é normal, é um ano mais difícil. Para o pessoal do cereais de inverno, não tem escapatória. Plantou cedo, na hora ou tarde, ele vai enfrentar problemas lá na frente com excesso de umidade. E alguma geada também, meia louca ali no mês de agosto, início de setembro, ainda pode ter. Agora o problema maior vai ser na colheita e no andamento normal pelo excesso de umidade que tudo indica vamos ter durante o inverno. Vai ser um invernozinho chato aqui no sul do Brasil. No centro-oeste e no sudeste, um ou outro episódio de chuva assim um pouquinho fora do padrão pode acontecer entre junho ou julho, que até surpreenda. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, dar um like, compartilhar, principalmente os nossos canais parceiros, especialmente o Peter, da Climatea, Ronaldo Coutinho. Até amanhã.